Olá, meu amigo e amiga. Aconteceu uma coisa muito curiosa no Brasil nesses últimos dias. Aqui no nosso portal do José, eu tenho sempre sublinhado aqui com vocês que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou fatos e denunciou o senhor Flávio Bolsonaro como sendo um ladrão. Isso no português, claro, porque o nome técnico seria o peculatário ou um peculatário, aquele que comete o crime de peculato. E o peculato, na linguagem técnica, é a subtração de alguma coisa que pertence ao povo, pertence à administração pública, para proveito próprio. Foi isso que ele fez, foi isso que está documentado. No entanto, por estratagemas jurídicos, ele conseguiu jogar essa situação mais para frente, porque isso aí não está sepultado, não. E todos nós sabemos que, ao perder qualquer tipo de imunidade parlamentar, ele será responsabilizado criminalmente. Por isso, eu tenho cravado aqui com vocês que, assim que terminar as eleições, e ele perder as eleições, ele vai tirar férias com a família, vai para os Estados Unidos e certamente nunca mais voltará enquanto as pendências, as capivaras cabeludas que tem atrás dele estiverem vivas circulando por todos os lados. É o que acontecerá. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns fatos, né, que mostram como essa gente é corrupta, é bandida. Sobretudo porque gente do próprio meio deles já trata isso com uma certa normalidade, como um deputado do PL que disse que ele é corrupto, mas é cristão. Aí eu pergunto para vocês, essa é uma opção para um cristão? Votar num corrupto só porque ele é cristão? Aí não dá, né, meu amigo, minha amiga? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora e não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha participar aqui do nosso portal, mande suas críticas, suas sugestões, interaja com as outras pessoas, tem muita gente interessante aqui no nosso portal, e compartilhe os nossos vídeos, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Não esqueça de dar o seu joinha, porque também é muito importante, tá? E no primeiro comentário sempre tem ali alguns links muito importantes para você participar ainda mais aqui das nossas jornadas nesse ano de 2026, tá legal? Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, começando aqui com essa história, né? Aliado de Flávio Bolsonaro no PL diz que ele é corrupto, mas é cristão. Líderes do bloco radical do bolsonarismo em Mato Grosso ainda não reagiram à fala do deputado estadual Lucas Bove, do PL de São Paulo, que chamou o presidenciável Flávio Bolsonaro de corrupto. Na terça-feira, em entrevista ao podcast Iron Talks, Bove afirmou publicamente que Flávio é corrupto, mas justificou a manutenção de seu apoio político pelo fato de o senador se declarar cristão. Gente, todo mundo que tem um mínimo de informação sabe que o Flávio Bolsonaro não adquiriu os bens que ele possui, ele, o pai, a família inteira, de forma honesta. Essa gente nunca trabalhou, sempre foi uma orcrim de vagabundos. É isso que a gente tem que falar, não tem como a gente ficar adorando a pílula, não. O importante é o tratamento que a mídia dá a essas criaturas, adorando a pílula, esquecendo esse passado tenebroso dessas pessoas, não fazendo perguntas. Por exemplo, ninguém perguntou ao Flávio Bolsonaro o que ele achou do seu aliado político, aquele que chama de irmão, que ele indicou para ser o representante do Estado do Rio de Janeiro no Senado Federal, junto com a mãe dele, que foi para Bangu, 8 foi para a penitenciária. Enfim, ele não falou absolutamente nada disso, né? Enfim, e aí não falou porque também ninguém pergunta, ninguém cobra mais a promessa que ele fez de prestar contas dessa dinheirama roubada dos aposentados aqui no Brasil para financiar um suposto filme. Ninguém está cobrando mais isso. O seu Mário Frias, o seu sócio também, desapareceu. Então essas coisas vão ficando numa certa normalidade. E uma coisa pior é que a mídia não vincula os crimes que estão acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, porque aqui é a base desse bolsonarismo, aqui que eles controlam a política do Rio de Janeiro já há alguns anos, pois bem, não está sendo feita nenhum tipo de vinculação, simplesmente a coisa passa despercebidamente. Gente, isso aí não é uma distração da grande mídia, não. Isso é uma orientação editorial. Eles querem manter a figura do criminoso com algum tipo de densidade para catalisar cada vez mais pessoas desse universo, alienar essas pessoas e não permitir que elas reflitam sobre os problemas concretos aqui no nosso país. Essa gente da extrema-direita que faz uso do medo, do pânico, da preocupação com coisas estratosféricas, ferramentas que funcionam para essas pessoas, elas continuam cada vez mais a provocar estresse na sociedade, porque a sociedade anestesiada não consegue refletir sobre o dia a dia, né? Presidente da autarquia do Rio de Janeiro é preso por corrupção. Contratos regulares somam 86 milhões de reais. É gente do bolsonarismo, já falamos isso aqui no nosso portal.
Preso em operação do Rio de Janeiro, o pai de deputado tinha munição de 9 mm em casa. Todo mundo vinculado ao Flávio Bolsonaro, gente do bolsonarismo. E aí, a hipocrisia. O Dudu Bananinha, um tempo atrás, tem mais corrupção, tá? Todo dia tá tendo escândalo de corrupção e a imprensa não tá falando que é coisa do bolsonarismo, né? Somente uma analista, que eu vou mostrar aqui para vocês, é que tocou nesse ponto de uma forma muito contundente. No passado, você já deve ter visto esse personagem aqui bradando isso aqui. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada Oi, fala, meu filho. um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que acontece foi o seguinte, o próprio pai disse que era do Centrão e a família toda e a curriola toda se filiou ao partido do Centrão, comandada por um ladrão, que foi assim condenado pelo Ministério Público, né? Condenado não, pedido a condenação pelo Ministério Público e a Justiça consagrou. O seu Valdemar passou uma etapa na penitenciária, cumpriu a pena dele, saiu e foi liderar quem? A Orcrim, que está aí bolsonarista por todos os lados. E aí é o seguinte, depois dessa fala do Dudu Bananinha lá atrás, olha como é que é a ironia do destino, né? Quem está defendendo o ladrão, o líder do Centrão? O senhor Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro defende Valdemar investigado por desvio de emendas. Saberá dar as respostas. Gente, não tem resposta. O Valdemar não é deputado, ele não tem direito de fazer emenda nenhuma, mas ele estava controlando uma bancada, né? Ele estava determinando para onde que o dinheiro ia. Aí eu pergunto para você, meu amigo e amiga, esse negócio do orçamento secreto, esse orçamento, essas emendas, você acha que isso é republicano? Isso é uma campanha que nós temos que desenvolver aqui no nosso país para que se acabe com esse tipo de anomalia. Em nenhum país do mundo, parlamentar é que define a gestão pública, não é essa a função de parlamentar. Essa verba toda dissipada por todos os cantos só está criando feudos de deputados juntos com vereadores, com prefeitos, para cada vez mais se perpetuarem no poder. Essa eleição de 2026, pré-candidaturas que são independentes, que estão vindo aí pelo campo progressista, vão competir espaços com essa gente criminosa, com esses feudos que se apoderam, né, de verdadeiras parcelas da sociedade brasileira em troca de favores, em pequenas obras, contratação de cabos eleitorais, dando benefício, dando dinheiro diretamente para essas pessoas. Isso é uma coisa totalmente antirrepublicana e uma grande anomalia. Eu acho até que o presidente Lula deveria levantar essa questão, deveria colocar esse debate. E se a gente conseguir espaço e chegarmos lá no parlamento, essa vai ser uma bandeira fundamental para a gente atacar todos os dias, né, para acabar com essa anomalia. E não é questão de ser um governo de direita e ser esquerda, é questão republicana. A gente não pode fazer desse sistema um sistema natural de corrupção, a gente naturalizar essa discrepância, né? Enfim. Então, o Valdemar, que já era para estar preso há muito tempo, até porque ele foi um dos membros, né, que atuaram de formas mais efetivas para que o Brasil tivesse um golpe aqui no dia 8 de janeiro, ele ainda está solto, eu não consigo entender por quê. Aliás, é outra frente também, né? Todos os parlamentares progressistas no Congresso Nacional tinham que cobrar o seu Paulo Gonet, cobrar com autoridade. Nós aqui nas redes sociais nós cobramos, mas uma coisa é estar lá dentro, né? Você reverberar sua voz no parlamento brasileiro. Aí o senhor Paulo Gonet não vai poder dizer assim, eu não ouvi não estou sabendo. A Procuradoria-Geral da República vai dizer, não estou sabendo de nada. Não, está sabendo porque a coisa está lá no parlamento, está documentada. Enfim, são coisas que eu acho que muito importantes de parlamentares progressistas fazerem lá no Congresso Nacional. E eu queria trazer a fala aqui da Flávia Oliveira, que eu fiquei devendo para vocês. Vamos ver se não dá problema hoje, porque ela sintetiza o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. A verdade era rapidamente trazer uma memória do crime no Rio de Janeiro, né? Milícia, tráfico de drogas. O quanto o Rio de Janeiro, por pesquisadores de várias áreas, você vai ver o Atlas da Violência, você vai ver o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, o Fórum de Segurança Pública, Rede de Observatórios de Segurança, e há muitos diagnósticos na direção de identificar o Rio de Janeiro como um laboratório
né, de modelo de domínio territorial, de exploração de serviços, inclusive serviços públicos e até imobiliários, e exportador dessa tecnologia criminosa de domínio de território, desse expertise. Isso está posto em estudos recentes falando disso. Inclusive, a gênese da milícia, né, desse domínio de território com exploração de serviços. Pois bem, eu acho importante que a gente sublinhe também esse modus operandi, esse modelo de gestão pública absolutamente corroída e espalhada do ponto de vista da corrupção, da apropriação dos recursos públicos para benefícios pessoais, como sendo um modelo de gestão bolsonarista no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito importante, porque essas pessoas elas não têm o sobrenome, né? Elas não são Jair Bolsonaro, elas não são Flávio Bolsonaro, elas não são Eduardo Bolsonaro, elas não são Michele Bolsonaro, elas não são Eduardo Bolsonaro ou Renan Bolsonaro, mas isso é o bolsonarismo que governa o Rio de Janeiro desde 2018, a partir da eleição de Wilson Witzel e depois do impeachment de Wilson Witzel, Cláudio Castro e seu grupo. Todos eles estão em fotos, em reuniões, em palanques, juntos, irmanados. Então, esse é o modelo de gestão bolsonarista que fez do Rio de Janeiro isso que a gente está vendo, um território de operações policiais diárias, praticamente diárias, relacionadas à corrupção, e é importante que a gente destaque isso, jogue os holofotes sobre isso, porque é o mesmo grupo político. Assim como a gente fez com Cabral, com os antecessores, a gente precisa também identificar essa degradação do Rio como um experimento da gestão bolsonarista no Estado. Gente, é um negócio muito interessante o seguinte. Essa fala da Flávia Oliveira é uma fala que está dentro de um canal da grande corporação Globo. É um canal que é pouco visto em termos quantitativos. Ele é visto por pessoas que são mais antenadas, estão querendo acompanhar algumas perspectivas sobre a análise política no Brasil. Mas é completamente diferente esse tipo de espaço com a programação jornalística da emissora que atinge milhões e milhões de brasileiros. O Jornal Nacional, por exemplo, não faz esse tipo de vinculação. Não fala dessas coisas que eu comentei com vocês aqui no começo do nosso papo. Então a Globo News acaba passando para muitas pessoas, olha, a Globo está contra Bolsonaro, está contra Flávio Bolsonaro. Não está contra não, porque se estivesse contra, estaria fazendo a verdade dos fatos, estaria trazendo a verdade dos fatos, estaria colocando seus mecanismos todos para expor para a sociedade. Isso que a Flávia está falando. Quem é que vincula essa criminalidade, todo esse banditismo todo com o Flávio Bolsonaro? Porque se estivesse vinculando, ele não estaria com essa intenção de votos que nós estamos vendo por todos os lados, né? Fala, Otávio, para a gente seguir. Cara, eu juro que eu vou ser rápido, perfeita o comentário da Flávia, eu só quero fazer um adendo. Ela cita 2018 como o início da gestão bolsonarista no estado do Rio de Janeiro. A principal promessa em 2018 era tiro na cabecinha de quem portasse fuzil. Pois bem, o pré-candidato ao Senado desse grupo político bolsonarista, o Canela de Belfort Roxo, que tinha inclusive a mãe do Flávio Bolsonaro como suplente. Esse pré-candidato ao Senado foi preso com um fuzil. Aí a minha pergunta é, para esse grupo político, vale também tiro na cabecinha para quem está com um fuzil, sendo ele político e desse grupo político? Isso tem que ser perguntado para o senhor Flávio Bolsonaro, né? Só que a gente está vendo que a imprensa aqui no Brasil ela anda meio capenga ultimamente, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Leia sempre o primeiro comentário aqui do nosso Portal do José, porque nesse primeiro comentário ali tem a forma de você ajudar a gente batalhar ainda de forma mais efetiva aí nesse ano de 2026, tá legal? Fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!